Esse último episódio de The Last of Us me deixou encasquetado com uma parada. O Joel morreu? Será que ele bateu as botas de vez? Será que ele vai conseguir sobreviver depois dele ter ficado ferido daquele jeito lá? Eu não paro de pensar nessas coisas. Eu tenho certeza que você também não parou de pensar nisso depois de você assistir esse episódio. Certeza! Você quer saber a resposta? Então vem comigo. Vamos descobrir se o Joel escapa ou não dos braços da morte. Enes Peter aqui, que é isso? Curtiu o último episódio? Eu curti pra caramba. Eu vi gente falando que achei meio parado e tal, mas pra mim ele foi incrível. Acho que ele conseguiu agradar todo mundo, pelo menos na parte de ser fiel. Ele foi muito fiel, né? Com diálogos mega importantes pra história. Uma possível, inclusive, apresentação da Dina, trouxe pra vocês na análise, né? Mas o mais importante foi o fim do episódio. O que aconteceu lá? O Joel, ele foi ferido pelo pedaço de taco de beisebol, e aí depois de fugir ele caiu já desacordado do cavalo. Então gerou dúvida na cabeça da Ellie e na de meio mundo. Será que ele vai morrer por causa desse ferimento? Quem já jogou o game já sabe a resposta, beleza. Mas quem tá acompanhando sua série vai sofrer com essa dúvida na cabeça até o próximo domingo. Mas pra quem não quer esperar, é só ficar aqui que eu vou te mostrar a resposta e eu tiro essa dúvida da sua cabeça agora. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o Joe tinha avisado a Ellie que ela estaria mais segura indo com o Tommy. E pro Tommy ele falou que já não era mais o mesmo cara durão de antes. Avisou ele sobre as crises de pânico que ele tinha lá por ter medo de perder a Ellie, como perdeu a Sarah, a filha dele, né, que tá ficando velho também. Essa coisa de ficar velho e tal, tá ficando mais sentimental. Já tinha perdido muito da audição dele, inclusive, né? Não tinha mais a força, a velocidade, a agilidade e principalmente a resiliência que ele tinha antes quando ele era mais jovem. E graças a tudo isso, logicamente, ele acabou sendo ferido, justamente por conta disso. O corpo dele não tá mais encascorado como era jovem, não é verdade? Um ferimento desses, numa zona vital do corpo, como por exemplo a barriga, onde tá, porra, todos os órgãos da gente, tá aqui na barriga praticamente, né? E aí, sabendo que o pedaço de taco pode ter perfurado algum desses órgãos, né? Podendo até ser um ferimento fatal, sendo capaz até de dar um ponto final na história dele, pô, imagina. O Joe pode até ser um cara casca grossa ainda, a gente sabe disso. Mas um ferimento profundo como o que ele teve lá, pode ter sido o último prego no caixão. Um cara mais velho como ele pode morrer por conta de muitas coisas graças a esse ferimento. Pode morrer por perder muito sangue. E o pior de todos, uma infecção generalizada por falta de limpeza do ferimento. Como é que ele vai encontrar medicamento ali, né? Esse mundo das coisas básicas são super impossíveis de se encontrar. Imagina o quanto vai ser difícil para achar remédio curativo para tratar esse ferimento e salvar ele. Porque não é tão simples assim. Se tem um ferimento, você tem que tratar. Senão infecciona e o cara morre, tomba por causa de ferimento, por causa de infecção. Tudo isso pode levar qualquer um para descansar na sombra do eucalipto. É, galera. Será que a Ellie vai conseguir achar as coisas necessárias para salvar o Joel? Ou ela vai ter que sobreviver e achar os vagalumes sozinha? A resposta é sim. Pode comemorar, pode ficar tranquilo, porque sim, ele sobrevive. Claro que não ia ser um taco de beisebol, é um pedaço de taco perfurando a barriga dele que ia matar um cara como o Joel. O cara aguenta muito mais do que isso. Galera, vamos lá. No game, o ferimento dele foi 1000 vezes pior. Ele caiu numa barra de ferro que não só perfurou ele, tipo, a barra atravessou a barriga dele e mesmo assim ele sobreviveu graças a ele e por estar com a vacina contra tétano em dia. Tem que ver lá a carteirinha dele, o que é isso, né? Porque a barra que ele caiu era pura ferrugem. Imagina aquela ferrugem em contato com o corpo. Se ele não morresse pelo ferimento, teria morrido por tétano. E você comparar o ferimento do game com o da série, o da série foi só uma farpinha. Precisa ser muito mais pra matar ele. Talvez até uma barra de ferro, mas um taco de beisebol aí não dá, né? Galera, ele só sobreviveu porque ele preparou a Ellie pra sobreviver. Na série ficou bem mais explicado que no game. Na série mostrou ele treinando tiro ao alvo com ela. No quarto episódio mostrou ele ensinando ela a manusear melhor uma arma e principalmente mostrou eles conversando sobre caça. E foi graças à caça que ele foi salvo, olha isso. Todos os ensinamentos do Joel, a Ellie usou pra se manter viva e conseguir manter ele também. Ela caçava pra ter o que alimentar o Joel. E numa dessas caças ela conseguiu trocar um veado, né, que ela tinha lá acabado de abater por remédio e até antibióticos. Então, quer dizer, graças a isso ela conseguiu salvar o Joel. Só que nem tudo saiu a mil maravilhas não, galera. Essa troca foi mais parecida com um acordo com o diabo, sabe? Ela teve que negociar essa troca com o pior ser humano de toda a história de The Last of Us. Ela conseguiu salvar a vida do Joe, beleza. Mas as consequências dessa troca foram gigantescas. Essa troca fez a Ellie conhecer o pior pesadelo dela até então. Mas isso já é assunto para outro vídeo, pode me cobrar. Vai mandando mais perguntas aqui embaixo, que é bacana demais a gente conversar, trazer vídeos pra vocês sobre as perguntas, sobre as dúvidas que vocês têm da série. Tamo junto demais, obrigado por isso, não esquece. Toca aqui agora, se inscreve no canal, porque eu vou sempre atualizar vocês de tudo que tá rolando no universo nerdístico, porque esse aqui é um portal multiversal nerd. Todos os assuntos que a gente gosta de conversar com vocês, tá na veia, eu sei que tá na tua também. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!